take it real soon. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Josi Entrevista, episódio 24. Esse episódio muito especial para o Josi Entrevista, gente. A gente sabe, né, que a cirurgia plástica é algo que cada vez mais as pessoas estão buscando, seja por estética ou mesmo por fatores de saúde. O fato é que grande maioria das pessoas tem algo que as incomoda no corpo e que elas gostariam de mudar. E para falar um pouquinho sobre isso com a gente, o Josi Entrevista neste episódio tem o prazer de trazer o Dr. Yuri Zolini, que é cirurgião plástico, referência em nossa cidade e região. E muito obrigada, Yuri, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Josiane. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada. A gente vai... acompanha essa entrevista, gente, que a gente vai falar de coisas incríveis, sabe? Curiosidades, informações super importantes sobre a cirurgia plástica. Então acompanha aí até o final, que vem muita informação legal para vocês, tá bom? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou deixar o endereço aqui, o canal do YouTube Josiane Zinato, para vocês acompanharem todas as sextas-feiras episódios inéditos do Josi Entrevista, tá bom? E antes de a gente começar o bate-papo aqui, que vai ser muito produtivo, eu tenho certeza, eu tenho a minha parceira, a Lucy, da Renata do Valtinho, que está presenteando o Dr. Yuri, olha só, com um presente da Lucy, bem legal. Muito obrigado pelo presente, tá? Isso aí, gente. A Lucy, para quem ainda não conhece essa empresa, é incrível. Ela está patrocinando, o Josi Entrevista como parceira aqui do mês de agosto. Todos os entrevistados estão recebendo os presentes da Lucy e é uma empresa que pode mudar a sua vida. Olha só, o Dr. Yuri ganhou uma fragrância Fine da Lucy, bem legal. E esse aqui, ó, o perfume de bolso, gente. Olha só, médica correria, né, Dr. Yuri? Com certeza. Tem que estar sempre ali com um perfuminho no carro, no bolso. Olha que legal esse kit. Obrigada, viu? Lucy da Renata e do Valtinho. Gente, muito essa obrigado, empresa viu? Que é incrível e pode mudar a sua vida. Quem não quer uma renda extra, né? E até mesmo para empreender no ramo de marketing de vendas com grandes oportunidades de crescimento profissional. A Lucy tem produtos de qualidade que estão ganhando os corações. Já se inscreva aqui para vocês acompanharem todo o trabalho que a Lucy oferece, todas as oportunidades que a Lucy tem aqui no Instagram. Vou deixar para vocês o endereço e tem também a franquia Lucy em Lafayette. O endereço está aqui para vocês também acompanharem todas as novidades da Lucy. Muito obrigada, Renata e Valtinho, por estarem no Josi Entrevista. Essa é uma empresa incrível e você vai lá conhecer mais informações sobre ela, tá bom? Bom, vamos começar então esse bate-papo de hoje falando do famoso silicone, né? Que está entre os top desejos de muitas mulheres. É a cirurgia mais realizada no Brasil, né? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, e que além do fator estético, também ajuda na autoestima da mulher. Mas também existem mulheres que não querem silicone, não se veem com silicone, né? Mas quais fatores, doutor Yuri, eu preciso analisar para saber se realmente eu preciso de um silicone? Então, o silicone, ele vai promover o quê? Ele vai dar volume, costumo dizer para a paciente, ele vai dar três situações para a mama da paciente. Ele vai fornecer volume, forma e consistência. Então, ele vai mudar o volume, vai aumentar, é claro, né? Vai mudar a forma, a mama tende a ficar um pouco mais redonda e a prótese de silicone, ela tem uma textura um pouco mais firme, né? Então, a mama ela tende a ficar mais firme. Agora, é indicado em toda paciente que quer mudar a mama? Não. Então, nós temos que avaliar diversos fatores. Uma paciente, por exemplo, uma paciente jovem, com a mama firme, porém grande, que está insatisfeita somente com a posição da mama, que não é uma posição jovial, né? A mama pode estar um pouco caída, né? Nós conseguimos, então, remodelar esse tecido mamário, às vezes conferindo um aspecto semelhante à prótese, com as vantagens de não utilizar uma prótese, né? Não vai precisar trocar, é uma cirurgia mais barata, né? Você não tem que pagar a prótese. E conseguimos, assim, também poupar o parênquima mamário. O que é o parênquima mamário? É a parte funcional da mama. Então, por que eu falei uma paciente jovem? Geralmente, a paciente jovem ela vai utilizar essa mama, né? A função dela na amamentação é muito importante. Então, se nós, porventura, retirarmos uma parte desse tecido mamário para colocar uma prótese, não seria muito inteligente nem funcional, né? Entendi. É melhor a gente remodelar, nesse momento, a mama. E talvez, depois de suas gestações, quando sua mama já modificar completamente, talvez você coloque uma prótese. Então vai depender da estrutura da mama, né? Se é uma mama mais gordurosa ou glandular, da idade da paciente, se é uma paciente que já amamentou ou não, se vai
se tem a prole completa, né? Se quer ter mais filhos ou não. Então, é um universo de coisas que você tem que pensar juntamente com a paciente. Legal. Vou falar o inverso agora. Uma paciente que já amamentou 4 vezes. Aquela mama ela foi consumida. O que significa isso? Ela foi lipossubstituída. Ela foi substituída por gordura. A mulher, depois que amamenta, a glândula ela é substituída por um tecido gorduroso, ela fica mais flácida, né? Ela aumenta e depois da gestação, com a queda dos hormônios, ela volta com flacidez. Já é um outro caso. Ela não volta igual, né, gente? Não volta igual. Não volta igual. E aí essa paciente ela quer o quê? Forma, textura, volume. E aí nós podemos propor. Tem pacientes que amam o peito amamentando, porque o peito fica grande, né, firme ali, e depois que para de amamentar, murcha tudo. Depois que os hormônios vão embora, que é uma questão muito importante também. Depois de quanto tempo da amamentação eu posso colocar a prótese? Isso tem a ver com os hormônios. A paciente está amamentando, a prolactina, né, que é um hormônio que estimula a glândula mamária, está nas alturas. E ela só vai descer depois de 6 meses, ou seja, a mama só vai murchar depois de 6 meses do término da amamentação, que é o período que a gente deve avaliar essa mama. Então, depois desses 6 meses, a gente avalia esse conteúdo mamário, vê os objetivos da paciente, eu quero volume, quero mais forma, e aí a gente chega na conclusão da prótese, do volume da prótese, né? Isso aí. Basicamente isso. Bem legal. Bom, e depois de se questionar de todos esses fatores, né, a paciente vai decidir colocar o silicone. Beleza. Como que a gente faz a escolha da prótese perfeita? Porque hoje, né, o mercado oferece várias opções. Né? Tem peito de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é forma, né? Inclusive a questão também do procedimento, né? Tem procedimentos de diversos tipos. E como que isso é decidido? Essa primeira consulta é muito importante nesse sentido? Essa consulta é extremamente importante. Na verdade, a gente decide o volume da prótese juntamente com a paciente. Eu costumo dizer que nós somos arquitetos, né? Vou construir uma casa para você. Seu perfil você gosta de festa, você gosta de fazer churrasco. Isso. Então eu vou moldando a casa de acordo com sua expectativa, né? A mesma coisa é o silicone, a mama. Doutor, eu quero uma mama mais natural, eu quero uma mama menor. Doutor, eu quero Paniquete. Eu quero um peito que... Eu gosto de chamar atenção, eu sou assim, eu gosto de um peito maior. Então você tem que captar o perfil da paciente. Exato. O que ela quer, a gente não consegue, não é interessante a gente impor o que a gente quer. Mas é importante a gente estabelecer limites. Claro. Isso pode, isso não pode. O que você quer, você pode atingir. O que você quer, não vai dar para atingir. Exatamente. Realista ali, trazer a realidade, né? Porque é diferente também a questão da comparação, né, doutor? Chega, às vezes, pacientes aqui com fotos, às vezes, de outras pessoas. Nossa, eu quero a minha foto aqui, ó. Eu quero essa aqui. E aí? Não. Como que faz? Eu já começo a falar, calma, não vamos analisar fotografia. Primeiro que fotografia hoje em dia a gente não pode confiar em fotografia, irreal, né? É verdade. As pessoas mudam, às vezes a pessoa está mostrando um colo bonito, mas sem um sutiã, o peito tá feio. Exatamente. Às vezes o que é mais bonito não é mais saudável, né? Tá um peito muito grande que vai dar estrias nessa paciente. Então, na verdade, a gente tem que ver diversos fatores, ver o que a paciente quer, conversar com ela sobre as possibilidades e, no fim, decidir o melhor para ela. Isso. Aqui você trouxe algumas próteses para a gente ver, Sim. né? Qual seria a prótese mais indicada, no caso, de pessoas que ainda não amamentaram, pessoas mais novas? Como que vai ser nesse caso? Tudo que eu estou te falando, eu falo que tem um universo de coisas, porque realmente existe um universo de próteses. Nós temos próteses em relação à forma, prótese redonda, prótese em formato de gota, próteses mais alongadas, próteses mais largas. Tudo depende, né? Tudo depende de muitos fatores. Só que no Brasil, o mais convencional é utilizarmos próteses redondas. Se você for nos Estados Unidos, né, o comum lá é utilizar prótese salina, que é uma prótese com líquido dentro. Eles gostam daquela mama mais caidinha, mais natural. Entendi. Então isso vai depender até do local, do local geográfico que você está. Sim. Na Europa, as mulheres querem mamas mais molinhas, com formato também de gota. No Brasil, as mulheres querem, o padrão é a prótese redonda, dura, colo marcado, né? Então, além da forma, a superfície da prótese é muito diferente. Você pega nessa superfície dessa prótese. Ela é áspera, tá vendo? Verdade. Parece uma espuma. Isso mesmo. E aí você pega nessa daqui, ela é lisinha. Lisinha. Cada uma para uma situação. Verdade. Essas próteses mais lisas, elas são colocadas abaixo do músculo. Sim.
As próteses mais rugosas, né, com a superfície mais irregular, mais ásperas, são colocadas acima do músculo. Então você tem que definir primeiro, vamos colocar abaixo, vamos colocar acima. Ah, vamos colocar abaixo, vamos colocar uma prótese mais lisa, redonda. Em relação a volume e perfil, temos simuladores que podemos usar para ver esse volume. Legal. A paciente experimenta, doutor, gostei dessa faixa em torno de 350. Então você já sabe mais ou menos aquela faixa de volume. E em cima disso, em cima das medidas do tórax dela, você vai definir se é um perfil alto, super alto, um perfil às vezes moderado. Legal. Então, na verdade, o simulador ajuda bastante. E o plano que nós vamos escolher da prótese, se é acima ou abaixo do músculo, também vai mudar essa prótese também. Entendi. Ok? Legal. Bom, então é muita conversa antes para poder chegar aí a todas as informações que você precisa. Mas você também disse a questão de trocar a prótese. Como que é feita essa troca de prótese? Ela tem uma validade? É preciso trocar? Antigamente a gente tinha as primeiras próteses, eram de 10 em 10 anos, tinha que trocar. Como que são essas próteses atuais? Então, a FDA, né, nos Estados Unidos, eles recomendam a troca da prótese depois de 10 anos. Fizeram um estudo de mais de 10 mil pacientes que utilizavam prótese, e mais ou menos de 20 a 25% dessas pacientes apresentavam alguma alteração na prótese. E lá nos Estados Unidos eles são meio agressivos, né? Então vamos tirar, vamos trocar, porque um quarto a um quinto, né, de pacientes com problema, vamos trocar. Entendi. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que você faça exames, né, anuais da mama, pode fazer uma ultrassonografia da mama, né, depois desses 10 anos. Se a prótese estiver completamente normal nessa ultrassonografia, você pode manter ela por mais tempo. Então, resumindo, você colocou a prótese, já deu esses 10 anos de pós-cirurgia, você não tem nenhuma sintomatologia na mama, a mama não endureceu, ela não mudou de forma, e os ultrassons estão normais, você pode permanecer com ela por mais tempo. Legal. Agora, a prótese, a mama endureceu. Às vezes existe uma patologia chamada contratura capsular, que é o seu corpo reagindo contra a prótese. Então ele forma uma membrana ao redor dessa prótese que começa a apertar a prótese. E a mulher começa a sentir dor, começa a ver a mama mais dura e mudando de forma. E a ultrassonografia, ou às vezes a ressonância, vai mostrar isso. Entendi. É um sinal de troca, que você tem que trocar essa prótese. Entendi. Então fiquem atentas aí, meninas, né? Mulheres que já têm prótese, vão ficar de olho nesses resultados que o corpo mostra, né? O corpo dá sinais pra gente. É raro acontecer, mas é uma das indicações que você tem que trocar essa prótese. Isso. E aí é legal, né? Porque às vezes a pessoa colocou tantos ml, aí ela quer já trocar, já muda, já quer aumentar ou quer diminuir. A gente tem as fases da vida que a gente quer as coisas diferentes. E ter esse prazo é legal para poder fazer essas mudanças aí, né? Muito bem. Bom, mas o silicone, gente, não serve só para os seios. Tem também os silicones do bumbum, né? E que é outro grande desejo das mulheres, principalmente das brasileiras, né? O Brasil é referência mundial nesse tipo de cirurgia. Tem pessoas do mundo inteiro que vêm para o Brasil fazer a cirurgia de gluteoplastia aqui no Brasil. Como que é feita, doutor, essa cirurgia de gluteoplastia? Porque todo mundo quer estar com o bumbum em dia. Como que é feito isso? Interessante que você pesquisou a respeito. Claro. O Brasil, ele lidera mesmo o implante intramuscular no glúteo. Um brasileiro chamado Ronaldo Pontes, ele é um carioca, ele fez vários estudos em cadáveres e da melhor maneira de ser colocado um implante na região glútea. Então, o mundo inteiro usa esse estudo dele. Olha só. A técnica dele é utilizada em todo o mundo. E ele criou uma técnica bem simples e segura de colocar a prótese dentro do músculo. Então não é colocada abaixo do músculo, como era colocado antigamente, ou acima do músculo. No caso do glúteo, ele é colocado dentro do músculo. O músculo, a gente abre o músculo ao meio e a prótese é colocada dentro. E fica bem mais natural, né? Então isso dá naturalidade e dá mais segurança, porque é um músculo que você usa muito, né? Gente. Você está andando o tempo inteiro, sustenta ali. malhando, então se... O músculo segura, então. Ele segura e evita que essa prótese gire ou saia da loja que você confeccionou para ele. Legal. Então, por isso, esse brasileiro ele se tornou referência. O Brasil se tornou referência do implante glúteo, né? Devido ao avanço dessa técnica mesmo. Legal. Os brasileiros na cirurgia plástica, como o Ivo Pitangui, sempre foram pioneiros mestres mesmo aí, né? em desenvolver técnicas, né? O brasileiro, curioso, né? Ele é curioso, ele verdade.
consegue resolver problemas. Exatamente, exatamente. Bom, e a questão da próstata do bumbum também é mais ou menos igual a do seio? Tem essa troca, observar esses sinais do corpo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Recomenda-se fazer alguns exames de imagem, né? A cada 2, 3 anos, para ver como que está a integridade dessa prótese. Em qualquer mudança de forma ou sintomatologia local, o paciente começar a sentir dor, bumbum, ou crescer o glúteo, mesmo com a alteração de forma, faça um exame. No bumbum tem que ser ressonância magnética para ver se tem alguma alteração da prótese, sinais de rompimento, e aí você tem que trocar. Se tiver tudo ok, forma ok, exames ok, não tem que fazer troca da prótese, ok? Geralmente dura mais de 10, 15 anos uma prótese de glúteo. Olha só, muito bom, muito bom. Bom, mas é claro que, se possível, a gente quer fazer o check-up completo, né, gente? Não é só silicone, não. Já eliminar as gordurinhas extras no abdômen. Tem muitas também, igual você falou, universo de possibilidades no abdômen também, né? Quais tipos de procedimento podem ser feitos na área abdominal para garantir a barriga chapada e a cinturinha fininha? O que hoje a cirurgia plástica oferece aí de procedimentos? Então, avançou muito nessa parte de retração de pele, né? Porque, na verdade, a paciente ela pode ter o aumento de gordura, né, na área abdominal, mas ela pode também ter a flacidez. Voltamos, então, àquela paciente que chegou sem filhos, que tem um pouquinho de gordura na parede abdominal. Sim. Nós podemos realizar a lipoaspiração, que a pele vai voltar, vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Uma paciente que já foi gestante 2, 3 vezes, essa pele ela perde a capacidade de retração. Então, se nós esvaziarmos ali aquela gordura, a pele pode gerar irregularidades, flacidez e comprometer o resultado. Hoje em dia existem métodos que você consegue retrair essa pele sem precisar tirar a pele cirurgicamente. Olha só. Seria o laser, né? O Renuvium, a radiofrequência agora com body tight. Então, existem aparelhos que você consegue retrair essa pele, tirar a gordura e não precisar fazer a abdominoplastia. Agora, pacientes que têm muita flacidez de pele, que esses aparelhos, eles têm uma contração limitada, aí temos que ir para a abdominoplastia mesmo, tirar a pele, tirar a gordura. Sim. Podemos fechar aquela musculatura que é aberta durante a gravidez, que chamamos de diastase. Isso, vamos falar aqui. Então, resumindo, como o silicone tem inúmeras possibilidades que temos que avaliar. Caso a caso. Caso a caso. E toda a história da paciente, toda a história faz parte. Se já teve filho, se não teve, se já teve alguma... Se quer ter filhos. E a genética conta também? Genética também. Tudo isso vai. Pacientes que têm histórico, por exemplo, de queloide. Olha para você ver, chega uma paciente de pele escura. As pacientes de pele de tons mais escuros, elas têm uma possibilidade maior de evoluir com queloide. Principalmente se já tiver o queloide. Então, nós vamos tentar evitar uma abdominoplastia nessa paciente. Entendi. Talvez fazer um procedimento talvez mais conservador. Paciente sem filhos. Ou seja, não podemos esticar essa pele nesse momento. Depois ela ter filho, a pele vai dar estria. Então, temos que perguntar se a paciente tem o desejo de ter filho, né? Se tem prole constituída. Pacientes com grande flacidez, invariavelmente a gente tem que realizar a abdominoplastia mesmo, que é a retirada de pele. Então, existe lipoaspiração, esses procedimentos de retração, a abdominoplastia, né, para tirar a pele. Eu sempre falo com a paciente, para o abdômen é muito importante também ela ter uma qualidade a nível muscular. Manter depois do pós-operatório, né, o tônus da musculatura, malhar. Não adianta, gente, cirurgia plástica também não é milagre não, né? Tem que ter um pós ali, porque eu conheço pessoas que já fizeram abdominoplastia e que hoje não tem o resultado esperado. Eu falo para a paciente que a beleza do abdômen ou de qualquer parte do corpo, ela é um tripé. Ela é a cirurgia, às vezes você tem flacidez. A cirurgia ajuda o processo a ser mais rápido, às vezes. Você vê esses pacientes que mostram na internet, eles malham, depois emagrece 50 quilos e fica com aquela pele lá embaixo. Aquilo ali só vai resolver com cirurgia. Então, um tripé entre cirurgia plástica, que é para retirar os excessos de pele, às vezes a gordura, corrigir a musculatura, exercício físico. Não existe ninguém que é belo sem ter um tônus muscular firme, né? E terceiro, não existe ninguém que faz cirurgia plástica, malha, mas que come mal, ou dorme mal, fuma. A qualidade da pele, ela muda. Um ajuda o outro nesse tripé aí, né? Tem que ter as 3 coisas para ter um resultado de excelência.
Legal, muito bom. Bom, e qual a importância também de entender o tipo corporal da paciente na hora de fazer a cirurgia plástica? Lá no seu Instagram mesmo tem um post que você fez lá dos tipos de corpo, né, Sim. que a mulher tem que ter. Não adianta mulher aí de um corpo, né, querer o corpo da outra, porque todo esse biotipo conta na hora da cirurgia. Como que é feito esse trabalho de entender o tipo corporal da paciente para decidir a cirurgia? Então, em relação, por exemplo, ao silicone, como eu estava te dizendo, olha, uma das coisas mais importantes é você entender o formato do tórax da paciente. Existem pacientes que elas têm o tórax triangular, tá? Então, eu vou fazer uma breve simulação aqui para você. Olhando a paciente, como se você pudesse observar o tórax, as costelas, existem pacientes que são assim. Então, a prótese ela se volta para frente. Existem um caso mais raro, tá? O pectus escavato, que é quando o tórax ele faz isso aqui, ó. Então, a prótese pode, quando apoiar no tórax, ela vai ter uma tendência a olhar uma para a outra. E muito comum, tá? Existem pacientes que têm um tórax assim, ó, triangular. Mas que você tente juntar, o chão que apoia essa prótese, ele é assim, é um telhado. Basta o cirurgião saber avaliar isso e explicar isso para a paciente antes. Por isso que ela não deve querer o resultado da outra pessoa. Idealizar o corpo do outro, São estruturas diferentes, é um chão diferente que vai vir uma prótese. Exato. Então você tem que, o médico, ele tem que explicar isso para a paciente, ele tem que fazer uma alusão sobre o resultado da paciente. Entendi. Em relação ao abdômen, é a mesma coisa. As pacientes, elas têm uma proporção entre o quadril e tórax. Vocês vão lembrar, tem amigas que tem o tórax fininho e aquele quadril largo. E existe o inverso, que tem o quadril mais estreito, até na hora de ter filho é um pouco mais complicado pro obstetra, com o tórax mais largo. E assim, as pacientes querem às vezes o inverso. Doutor, eu quero que você me dê cinturinha fina. E tirar essa medida aqui do tórax. Então assim, o cirurgião ele tem que saber avaliar essas coisas para explicar para o paciente. A gente consegue melhorar até certo ponto. A maioria das vezes melhora muito, né? Que senão ninguém fazia. É claro. Mas existem limitações que a gente tem que captar antes no pré-operatório, sabe? E essas coisas não são ditas, né? A gente não vê ninguém falando sobre isso. Formato de tórax. Muito legal isso. Cobertura da prótese. Então, ao longo dos anos, você vai operando e você vai questionando, você vai vendo, vê exames de imagem, tomografia de pacientes que operaram, e a gente vai tendo consegue já saber o que vai acontecer ali e explicar para o paciente. Muito legal, isso aí. Bem importante. Bom, e não são apenas mulheres que hoje recorrem às cirurgias plásticas, né? Os homens estão cada vez mais aí no ranking, né, da vaidade, querendo também melhorar a aparência. Quais as cirurgias eles têm mais procurado? Então, hoje em dia qualquer pessoa ela quer estar bem, né, com a aparência boa. Isso. A nossa exposição a nível de celular, fotos, Instagram, internet está muito maior. Então, assim, essa é a verdadeira busca da perfeição está acontecendo. Exato. Então, os homens eles não estão de fora, eles querem ter um corpo mais atraente, né, mais simétrico, mais harmônico. E a cirurgia principal que eles estão buscando hoje é a lipoaspiração. Definir os gominhos ali. Definir, tirar a gordura, né, do abdômen e a questão da ginecomastia. A ginecomastia ela é uma alteração na glândula mamária muito comum. Começa ali na adolescência, né? Existem casos espuros, casos raros, né, que começa depois da andropausa, né, que é quando o hormônio, ou seja, na velhice. Mas a maioria começa ali na adolescência, então ele se sente incomodado com a blusa, aquele volume. Muitas vezes ele está com um corpo legal, mas tem aquele volumezinho aqui na blusa e quer melhorar. Então a ginecomastia também é uma cirurgia bastante procurada pelos homens, além da lipoaspiração. Às vezes a abdominoplastia no homem também a gente realiza. O paciente perde peso, tem flacidez de pele, mas está aumentando realmente muito. Eles estão procurando para fazer. A galera tá louca aí querendo ficar, né, com o corpo perfeito, isso é muito legal. Bom, e a garantia dos resultados, a gente já falou aqui, né, dos 3 pilares que você citou, né, para ajudar esse pós-operatório é muito importante. Seguir as recomendações do médico também é fundamental. Como é feita essa orientação ao paciente recém-operado para o pós-operatório e o resultado ficar garantido ali? Então, eu costumo dizer que palavras se perdem, né? A paciente está ansiosa, você falar muita coisa para ela, ela vai esquecer. Então, o que a gente bolou aqui na clínica? A paciente fechou a cirurgia, a gente caminha um e-mail com diversas orientações, dá para ela por escrito, ela assina.
E ela vai estudar em casa, ela tem tempo para estudar, para ver o que ela vai poder fazer. Então, no pós-operatório, elas já chegam com poucas dúvidas. Legal. Mas aqui na clínica, eu resolvi morar, inclusive, aqui na Lafayette por causa disso. Não tem jeito de você fazer uma cirurgia, e não dar assistência no mínimo uma vez por semana. Verdade. Porque nós médicos cometemos, né? Eu operei já, eu fiz algumas cirurgias, a gente esquece. Eu liguei para o meu médico, o que eu posso fazer? Isso. Essa orientação é muito essas importante. orientações são muito importantes. Então, no dia a dia, no pós-operatório, né, eu vejo no dia seguinte, vejo na semana seguinte, a gente acompanha até 2 meses o paciente. Olha só que legal. E sempre vem dúvida, a gente vai esclarecendo, mas tem essa questão, esse hábito da gente mandar por e-mail para o paciente as dúvidas mais recorrentes. Uma apostilazinha ali para estudar. Tem que estudar, tem que... É verdade, e para garantir o resultado, né, gente? Você vai pagar uma cirurgia plástica e isso aqui é o melhor resultado. Imagina você perder o resultado da sua cirurgia plástica por causa de mau, né, comportamento aí no pós-operatório. E cada pós-operatório varia de acordo com a cirurgia, né? Sim. Silicone é uma coisa, abdominoplastia é outra. Isso vai variando e vocês vão chegando nesse estudo aí para dar tudo certo no final. A cirurgia plástica, ela é uma cirurgia minuciosa. Ela é frágil. Um trauma num peito operado pode levar a um sangramento. Gente, é muito sério. Uma movimentação, você secciona 300, 500 vasos numa mama. Pois é. Você liga, cauteriza todos esses vasos. Mas um movimento mais brusco, até o ato de vomitar, um trauma... É tudo muito sensível, né? Pode levar a sangramentos. É. Então, assim, pode levar a ruptura. Nós temos que ter... É um procedimento cirúrgico. É estético, mas é um procedimento cirúrgico. Então, tem que ter os cuidados pós-operatórios. Mulheres de silicone não podem dormir de bruço, não podem dirigir, pegar peso, né? Tem todo um estudo aí que a gente tem que ficar com o braço Ela tá sabendo tudo também, porque a irmã dela operou com a gente. Claro, gente! Ó, minha irmã maravilhosa, tá? Colocou silicone com o Yuri. Gente, ficou incrível, incrível. Eu vou trocar a minha de 10 anos com você, tá? E nós batemos muito na tecla do repouso, né? Isso, nossa, e a Rose foi incrível, realmente. Eu acompanhei o pós-operatório dela e o resultado foi sensacional. Realmente super recomendado. Bom, mas nós estamos no mês da gestante, né? E muitas mamães, após o parto, sofrem com a diastase abdominal, não é isso? Pode ser diástase ou diastase. Diástase e diastase. Já ouvi das duas formas também. E isso incomoda bastante, né, gente? Muito, incomoda muito. Como que a gente pode identificar e corrigir a diastase, né? Diastase. Então, a diastase ou diástase, né, é o afastamento da musculatura. Nós temos 2 cordões aqui no abdômen, ó, que é a musculatura dos músculos reto-abdominais. Então, eles têm aproximadamente uns 6 centímetros, o estojo muscular, né? E na gestação, o que acontece? Ele abre para comportar a criança, para caber a criança. Às vezes ele abre mais, né? Gemelar. Depois da gestação ele volta. Só que ele não volta como era antes. Mantém um certo afastamento ali. E esse afastamento ele pode ser normal ou patológico. Quando ele é patológico, é denominado de diastase. Geralmente acima de 3,5, 4 centímetros, você começa a ter um afastamento que começa a comprometer a funcionalidade desse músculo. Então, na hora de fazer um abdominal, a paciente sente um quebra-mola aqui na barriga, é o principal sinal. Doutor, estava fazendo abdominal, eu senti um desconforto na região epigástrica, aqui no estômago. Ó. Na hora que eu olhei, estava um quebra-mola. Esse quebra-mola é justamente brecha ali. A brecha do músculo que você está vendo. Ali, né? Agora, o ideal mesmo para você fazer o diagnóstico é o exame físico, né? A gente consegue palpar as bordas do músculo, né? E a distância entre eles. E é confirmado através de uma ultrassonografia da parede abdominal, não é do abdômen, não, é da parede abdominal. Legal. E ele vai dar lá quantos centímetros certinho que vai ter de afastamento entre a parte medial, né? A parte do meio do músculo. E aí, durante a abdominoplastia, nós fechamos essa musculatura de novo. E aí volta a ser o que era antes. Além de puxar a barriga para trás. Então tem um componente estético que puxa a barriga para trás, né? Cintura um pouquinho. E tem um componente funcional, que a paciente ela consegue exercer uma força com maior eficiência na musculatura abdominal. Entendi. E às vezes melhorar até esse desconforto, a dor que ela tem. Olha que legal, gente. Tá vendo? Ok? Isso só dá com a gestação. Não. Tem outros fatores que podem causar Qualquer situação que aumente a pressão intraabdominal, ou seja, um paciente que está com muita gordura dentro da barriga, aquela gordura visceral, pode abrir. Olha, gente.
gente, tá vendo? Não são só gestantes. Uma tumoração que seja, um mioma gigante, pode abrir. E existem casos assim que o paciente tem uma certa fragilidade da parede abdominal, sem nenhum aumento da pressão, ele tem esse alargamento também. Tá vendo? Então, mas a gestação é a causa mais comum. Mais comum. Legal, muito bom. Bom, gente, e pra gente aprender ainda mais com as aulas que o Dr. Yuri tá dando pra gente aqui sobre cirurgia plástica, a gente vai fazer um mitos e verdades bem legal aqui. Ó, então, Dr. Yuri, essa aqui é verdade, tá? Se for verdade, e essa aqui mito, se for mito da cirurgia plástica, você vai falar com a gente, tá bom? Vamos lá pro primeiro então, gente. Menor de idade pode fazer cirurgia plástica estética? Verdade. Verdade. Como que funciona? Tem que ter autorização, né? Como é que é? Isso tudo foi estudado. Por exemplo, a cirurgia da orelha. Bem comum. Orelha de abano. Os estudos mostram que a orelha ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Depois, a orelha já é uma orelha que não vai sofrer grandes alterações. Ela vai crescendo até a velhice. Sim. Mas os componentes estéticos já estão formados. Então, é a idade que é liberado para fazer a otoplastia. E é aquela idade que a criança já vai começar a sofrer bullying, né, problemas psicológicos. Verdade. Então, depois dos 7 anos, já é liberado pelos livros, né, pelos estudos, né, que a gente pode realizar a cirurgia de otoplastia. Vou dar outro exemplo. Uma adolescente com a mama gigante, com problemas de coluna. Os estudos mostram que podemos operar a paciente 3 anos após a menarca, que é quando a mama já se desenvolveu totalmente. Então, a paciente ela menstruou pela primeira vez aos 12. Aos 15, 16 anos, você já pode fazer uma programação para reduzir essa mama. Sempre com autorização do pai, tanto na consulta, né, durante a cirurgia, ele tem que ter acompanhamento. Mas a maioria o resto dos procedimentos estéticos, né, a maioria, são depois mesmo dos 18 anos de idade. Vou dar outro exemplo, que criança opera cirurgia estética, é o lábio leporino, né? Isso, gente, muito comum. Existe diversos períodos para você corrigir. Então, não é a minha atuação, não é a minha área, né? Mas nós cirurgiões, nós rodamos, frequentamos diversos hospitais que tem essa formação, né? Como o Hospital da Baleia. Então, as crianças elas já fazem, no primeiro ano de vida, algumas cirurgias, depois fazem esse refinamento com 6 anos, aí mexem no nariz, porque o nariz também altera com 11 anos, 12 anos de idade. Olha só, então, já é tudo Sim. pensado, sabe? Certo. Mas a cirurgia estética não é recomendada. A estética Tipo, seria... ela quer fazer uma abdominoplastia, Não, botar não. um silicone antes dos 18. Lipoaspiração, não. Não. A não ser se for uma coisa que... Só a orelha de abano, que é um componente estético, Entendi. mas que atrapalha muito a nível social, a criança psicológica, a gente pode fazer então, antes. essa questão de estética, garotinhas, sosseguem. Isso mesmo. Sosseguem. Muito bem. Silicone atrapalha na amamentação? Mito ou verdade? Então, mito. O silicone, por si só, ele não altera a função da glândula. Ele vai entrar lá atrás da glândula, né? A glândula fica por cima dele. Então aqui tem a prótese, aqui a mama, ela fica por cima, então a função dela é preservada. Agora, fizemos uma mamoplastia, que você tem que remodelar toda a mama, cortar ductos mamários. Na cirurgia de mamoplastia, que é aquela cirurgia que vamos reduzir, que geralmente é feita depois da gestação, pode alterar sim a produção de leite, né? Entendi. A amamentação. Sim. Mas o silicone os estudos mostram que não altera a capacidade de lactação. Gente, eu amamentei Gustavo 1 ano e 2 meses, então Normal, tá né? tranquilo, viu? Sim. Normal. Pálpebras caídas, tem solução? Mito ou verdade? Verdade. As pálpebras caídas, né, que é a blefaroptose, é uma cirurgia muito comum, realizada principalmente depois dos 45 anos. Existem pessoas que têm uma tendência genética até a queda, né, a ptose da pálpebra. Antes, com 30 anos, 25 anos, já operei. Nossa. Mas a maioria das vezes acima de 45 anos. É uma cirurgia relativamente assim, rápida, com pós-operatório bem tranquilo. A paciente não precisa dormir no hospital. No nosso caso, né, a paciente ela opera, fica um pouquinho na sala de recuperação e vai embora. Não digo simples, nenhuma cirurgia é simples, mas é uma cirurgia que, com pouca limitação no pós-operatório, uma recuperação muito rápida. Mais rápido. E doutor, quem tem que operar? A gente tem que avaliar, é claro,
Mas eu falo assim, aquela mulher que tem dificuldade de pintar a pálpebra superior, ou seja, Isso. a pele já está mexendo para um lado, para o outro, Flácida ali. flácida, já está tampando toda a parte onde a mulher pinta ali o lápis, né? Você começa a ver que aquilo ali vai diminuindo com o tempo e principalmente começa a enxergar um campo, né, enegrecido aqui em cima, que é a pálpebra mesmo tampando o campo visual. Gente, pelo amor de Deus, tira, e é perigoso. Sim, o oftalmologista, ele pode pedir uma campimetria, que é justamente analisar o seu campo visual, se está sendo diminuído, né? Pode ter diminuição lateral, medial, superior, né? Então, o convênio até aprova essa cirurgia se você tiver diminuição do campo visual. Não é estética, né? Através da avaliação Entra como uma coisa sem, né? Isso, sem através de uma estética. avaliação da campimetria visual. Legal, muito interessante. Ok? Bom, plástica do abdômen, é tudo igual? Mito ou verdade? Mito, a gente já até falou aqui, o universo de possibilidades que tem. Só para abdominoplastia existem diversas possibilidades. Tem a abdominoplastia clássica, né, que você tira bastante pele. Você tem a mini abdominoplastia, onde você tira um fusozinho de pele pequeno abaixo do umbigo, não mexe no umbigo. Existe a abdominoplastia reversa, que você tira a pele aqui por cima, na cicatriz da mama, né? Na verdade, a mulher vai fazer a mama e quer melhorar, tem flacidez na parte superior do abdômen. Você consegue fazer a abdominoplastia reversa. Você tem essas técnicas de retração que eu te falei, então é um universo. Tem que avaliar caso a caso. Muito bom. Os seios caem depois da amamentação? Mito ou verdade? Verdade. Até expliquei no início. Isso. Na gestação, devido à carga hormonal, as mudanças hormonais que você tem um crescimento da glândula mamária. E o que acontece? Pega uma roupa sua, do jeito que você está hoje, estica ela bastante, coloca num manequim maior que o seu, durante 9 meses, 8 meses. Você vai amamentar 6 meses, né? Então, e o peito cresce no último trimestre. E depois você vai e coloca a roupa de novo em você. Ela vai estar como? Sobrando. Vai. Então, todos os ligamentos da mama, eles esticam e depois eles voltam com uma certa flacidez. E além disso, aquela gordura da mama, a gordura e a glândula, ela é atrofiada e a glândula ela é substituída por gordura. Ela fica mais mole depois da gestação também. Então, tem paciente que fala, doutor, meu peito era durinho e firme. Aí eu amamentei, o peito caiu e está mais mole. É justamente isso. Mesmo essas atrás do músculo, porque Sim. Atrás do músculo, como é que é o nome mesmo? Retromuscular. Retromuscular. O músculo ajuda a segurar um pouco, mas mesmo essas também... Então, o músculo ele vai segurar a prótese. Exato. Porém, a mama que está na frente, ela está sofrendo essas alterações. E, na verdade, atrás do músculo acontece um fator muito comum, que a mama está assim, a prótese está aqui, a mama está aqui. A mulher amamentou, a mama cresceu, depois ela murchou. Então a mama cai e a prótese fica, porque ela está presa no músculo. Exato. Isso é chamado de dupla bolha e acontece muito com a mulher que tem a mama mais glandular, que passou pelo processo de amamentação. E então temos que estudar vários fatores mesmo. Bem caso a caso também, caso a né? caso Exato mesmo. Aí. Bom, só é possível levantar os seios com silicone. E aí? Mito? Mito. O silicone, muito pelo contrário, ele leva a queda do peito, né? Olha para você ver como é que isso é um mito. O silicone, ele leva a queda, porque você está colocando peso. E quanto maior maior a tende queda. a cair. Quanto maior a queda. Sim. É lógico que existem métodos que você faz para que isso diminua. Mas a lei da gravidade gente, presente. Se pudesse filmar uma paciente assim ao longo de 20 anos, você ia ver como que os tecidos eles vão descendo. Eles estão descendo hoje, agora, nesse momento eles estão descendo. Só que eles estão descendo menos de um décimo de milímetro. A mesma coisa vai acontecer com a mama. Ela vai descer um pouquinho. Então eu sou muito a favor da naturalidade. A prótese abaixo do músculo, ela fica muito bonita, com um colo muito bonito, mas ela não acompanha a gravidade. E a gravidade é uma constante, né? Verdade. Você não consegue anular a gravidade. Então ela vai agir nos seus tecidos. Então, com o tempo, vai acontecer uma dissociação entre a glândula e a prótese. Ah, doutor, então você não coloca debaixo do músculo? Coloco bastante. Em pacientes que têm pouca mama. Porque o efeito gravidade é menor. Verdade. Entende? E aí você usa o músculo para esconder um pouco ainda essa prótese. Existem próteses hoje que elas grudam no músculo, igual essa daqui que é de poliuretano. Ela tem um efeito tipo aquela fita 3M, sabe? Ela gruda aqui e gruda na mama.
Então ela dá um resultado semelhante com a prótese atrás do músculo, porém sem um inconveniente daquela mama deslizar com o tempo. Olha só. Eu gosto muito dessa prótese. Muito legal. Bom, vamos próximo aqui. Toda abdominoplastia deixa o umbigo feio? Ixi, essa é polêmica, hein? Nossa. Mito, gente. Gente, o umbigo, ele é o estigma da abdominoplastia, né? Você está numa praia, o biquíni tampa a cicatriz da abdominoplastia, o sutiã tampa da mamoplastia e o umbigo ele fica aparente. Então, existem infinitas técnicas para fazer um umbigo, né? E o umbigo é a assinatura do cirurgião. Você consegue, você consegue, e é mesmo, porque cada um faz de um jeito. Você consegue, às vezes você vê o umbigo assim de uma paciente e fala, quem operou parece que foi fulano de tal. Parece, né? E é, na verdade. Que legal. Existem diversas técnicas. É claro que existem pacientes que têm uma tendência, por exemplo, a queloide. Ela pode desenvolver queloide no umbigo? Pode. O pós-operatório interfere no umbigo? Interfere. Se a paciente não cuidar, fazer um esforço muito grande, pode arrebentar pontos, né, no umbigo. Muito raro acontecer isso. Mas existem sim técnicas que conseguem mimetizar, né, imitar um umbigo normal. Senão as pessoas não iam fazer, né? Gente, mas depende de diversos fatores, depende da qualidade de cicatriz da paciente, se ela tem hérnia umbilical ou não tem. A técnica do cirurgião influencia bastante, eu acho que uns 80%, 70%. Tá vendo? Então, basicamente isso. Mas tem como fazer um umbigo bonito. Ficar bonitinho. Às vezes o seu é feio e vai ficar bonito com a abdominoplastia. Então, existem pacientes que, assim, você vê um umbigo assim, com a hérnia, tem uma flacidez, você melhora, fica mais bonito. Fica mais bonito. Aproveita e dá um check-up no umbigo também. Legal. Bom, treino de peito aumenta os seios? Galera da academia aí que malha muito peito, como é que faz? Eu considero como mito. Né? A mama, gente, ela nada mais é do que um invólucro, né, um saco, uma embalagem de pele com glândula e gordura dentro. Se a gente pegar aquelas ginastas, elas não têm peito. Por quê? Consumiu toda a gordura. Verdade, gente. Fica grande aqui, né? Mas de músculo, né? De músculo. Mas o peito em si sumiu. Muito pequeno, verdade. Então, na verdade, o exercício físico em excesso, ele vai reduzir a mama pelo consumo da gordura corporal. A pessoa tem um índice de massa corporal de 3%. Sumiu a mama dela. Sumiu. E também pela questão hormonal. Que essas pessoas que fazem exercício em excesso, elas vão ter diminuição do estrogênio, da progesterona, vai ter aumento do cortisol, que é o hormônio de estresse, e elas acabam tendo retardo da puberdade, diminuição hormonal, e não desenvolve a mama. Eu estou dando outro exemplo, a ginasta, né? A gente olha... mas tem as nadadoras, né? Tem tudo aí uma série de esportes que realmente deixa ali o peitoral maior, porém o desenvolvimento glandular, a mama mesmo, ela fica menor. Entendi, muito bom. Próximo aqui, gente, a prótese de silicone diminui com o tempo? Então, é mito, a prótese ela não diminui, agora a mama diminui com o tempo com a prótese. Isso é um fator... Aí dá essa ideia, né? Isso é muito importante, pouco falado. Toda compressão, se eu pegar aqui no seu braço e segurar aqui durante um ano, o dia que eu soltar, vai estar assim fininho no local. Ou seja, toda compressão leva à diminuição do tecido. Então, se você coloca uma prótese que está extremamente durinha ali no peito, ela vai comprimir os tecidos mamários e eles vão atrofiar com o tempo. Então, há uma atrofia da glândula, mais um motivo da retromuscular atrofiar e a mama escorrer um pouquinho, porque ela atrofia e cai, ou seja, ela sempre vai ceder um pouquinho, até por conta dessa atrofia do tecido mamário ao longo dos anos, pela compressão da prótese, entendeu? Entendi. Então, é bom para trocar. A prótese não diminui, eu levantaria os dois. Os dois. Então a prótese não diminui, mas a mama mais prótese, aquele conjunto, ou seja, a mama que você tinha no início, ela começa a diminuir um pouquinho e para. Muito bom. Mais um aqui, gente. Seios grandes podem afetar a coluna de silicone e não de silicone? Pode. Então, verdade. O peso em excesso nessa região, né, pode levar a paciente má postura também, a desenvolver uma cifose, uma curvatura na região torácica, né? Não é a minha área, mas eu vejo bastante assim, paciente que consulta com a gigantomastia, aquelas mamas muito grandes, pesadas, com dor nessa região cervical, cérvico-torácica, né, na transição da cervical com a torácica. Pelo peso da própria mama, né? A paciente carregar isso o dia inteiro,
andar, trabalhar com o peito Abaixar, levantar. mais pesado, isso a longo prazo pode comprometer sim essa região cervical e Então, torácica. até na hora de escolher a prótese também, tem que pensar nessa questão. As mulheres querem ir 500 ml de silicone. Se você pensar, 500 ml de silicone, o peito da paciente deve pesar, em média, 250, 300 gramas. Então, ela está carregando 1,6 kg aqui, ó. Gente, pensa, é muita coisa. E isso balançando, né, fazendo uma alavanca no seu tórax ao longo dos dias, isso pode, com certeza, comprometer sua coluna, principalmente no futuro, né? Pois é, muito aí. E por último, para finalizar os mitos e verdades, atividade física pode ser feita no pós-operatório? Mito ou verdade? Ou depende do prazo? Eu acho mito. É? No pós-operatório imediato, né, eu falo com a paciente que, assim, surgiu essa questão de quarentena. Quarentena, 40 dias, 6 semanas, geralmente é o que o corpo leva para ter uma cicatrização adequada. Você colocou um gesso, quebrou o punho, colocou um gesso, o médico vai te pedir no mínimo 6 semanas. Quando você causa um trauma, ou seja, um silicone, uma lipoaspiração, o corpo ele vai precisar desses 40 dias, 60 dias para recuperar. Então, se você faz atividade física, você desvia a energia corporal para aquilo ali. Exatamente. Você pode favorecer a formação de hematomas, né, sangramentos, e até mesmo fibrose, abertura, alargamento da cicatriz. A cicatriz, para você ter ideia, ela ganha 10% de força por semana. Então, a paciente com 8 semanas, ou seja, 2 meses, ela está com 80% da força. Com 1 mês, ela está com menos da metade. Ela está com 40%. Então, se ela começar a mexer, estou jogando beach tênis, coloquei a prótese tem 4 semanas. O que vai acontecer? Alargamento da cicatriz. Ela dá aquele efeito chiclete. Ela não vai abrir, não vai sangrar, mas ela alarga. Então, isso que é importante. Eu explico para o paciente a parte física da coisa. Os pontos já foram absorvidos. Agora, você está com uma cicatriz muito fina. Com 8 semanas, você vai ter firmeza para que essa cicatriz não alargue. Então, eu não recomendo fazer... Não adianta passar pomada depois e querer afinar, não, porque tem que esperar o tempo. Eu só libero exercício físico mesmo depois de 2 a 3 meses. Isso, vamos respeitar o doutor, hein, gente? Okay. Bom, muito bom. Bom, eu adorei essa entrevista, mas para finalizar, essa entrevista cheia de informação legal com o doutor Yuri aqui, qual a dica você dá para aquelas pessoas que sonham em fazer uma cirurgia plástica, mas ainda têm medo? Então, primeiramente, procure um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Eu acho que as coisas hoje estão muito bagunçadas, assim. Tem diversas pessoas que não estão aptas a fazer determinado procedimento, estão fazendo. Isso é importante. E assim, você quer dirigir um carro, você tem que ter carteira de motorista. Ou seja, você tem que ser submetido a uma prova, a exames. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela nada mais faz que aplicar as provas necessárias para saber se você é apto a fazer aquilo ou não. Gente, é muito sério isso, né? Porque então, pode dar ruim e muito ruim. Procure um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ele passou pelos exames, né, orais, estudou, é capacitado para fazer a cirurgia plástica. Procure indicação e converse com o seu cirurgião, sinta confiança no seu cirurgião, que é eu acho que é muito importante também. Tire as dúvidas, Tire as dúvidas. Gente? Eu falo que a informação, ela ajuda, né, a gente a quebrar os mitos que a gente tem. Né? Às vezes você acha... A cirurgia plástica, ela já foi, né, há um tempo atrás, algo muito perigoso, né? Sem muita técnica e tudo mais. Né? Mas hoje em dia, né, a gente vê que muitas pessoas... Às vezes tem problema, mas justamente pelo que você falou, né? São lugares mais baratos, que às vezes não oferecem a estrutura, né? Deveria ter, inclusive, né? De informação, realmente de certificações, para que você tenha a sua cirurgia aí com tranquilidade, com o resultado que você busca, né? E como que a cirurgia plástica ela pode ajudar a gente no nosso autoconhecimento, na nossa autoestima, né? Mulheres aí, homens também, que se sentem incomodados com alguma parte do corpo. A cirurgia plástica pode trazer esse benefício em todas as áreas da sua vida, né? Não só na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento, as mulheres ficam mais confiantes nos relacionamentos, né? Na vida profissional. A questão da estética que melhora a nossa autoconfiança. Sim. Se a pessoa ela é daquele jeito e ela tá feliz desse jeito, ok, né? A gente não, ninguém ali, nem ela mesma vai buscar. Hoje mesmo eu tava fazendo esse cabelo, né? E eu tenho a minha orelhinha aqui, ó, assim, uma dobradinha. E aí eu tava falando com a minha cabeleireira, que inclusive foi sua paciente também, Rafaela Miranda, não sei se você lembra, fez a orelhinha com o doutor Yuri, ficou sensacional. E aí a gente tava falando, e eu falei com ela, falei, Rafa, não me incomoda essa orelhinha dobradinha.
Entendeu? A paciente chega para mim, doutor, você acha que eu tenho que fazer? Eu falo assim, não. Isso tem não. Porque, na verdade, a cirurgia plástica, se a gente for pensar, assim, questão de necessidade mesmo, é muito pessoal. Então, assim, eu acho que se a paciente não está se aceitando, está incomodando, e assim, e é fácil de resolver, vale a pena resolver. Então, é muito pessoal. Eu não falo assim com a paciente, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não aponta, né? Não aponto de forma... Exatamente. Eu começo a minha consulta perguntando o que eu poderia te ajudar na cirurgia plástica. E a maioria responde, tudo. Todas. Aí eu falo, aí a gente começa a rir, aí eu falo, tá bom, mas hoje você quer resolver o quê? Prioridade, qual é a doutor, prioridade? pois é, eu queria resolver isso. Aí nós vamos nisso. Eu jamais aponto o que deveria ser mas resolvido. o final das contas é que você olhe pro espelho e se ame, né? Do jeito que você é, ou com alguns ajustes, né? Porque também não faz mal a ninguém fazer uns ajustes aí, mas tudo, claro, com muito conhecimento, com muita informação, né? E segurança, para poder ter bons resultados aí, né? Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todos os patrocinadores, né, e apoiadores desse projeto, né? A Lucy, que presenteou o Dr. Yuri aqui hoje com um kit maravilhoso. A Ana Mello Store. Olha, hoje eu estou toda de Ana Mello. Esse look lindo que eu estou usando aqui hoje já está lá no meu perfil no Instagram para vocês acompanharem. Quero muito agradecer também a Bela Acessórios, né? Que também todos os acessórios hoje aqui são lá da Bela. Ao estúdio Rafaela Miranda, que hoje, ó, deu um jeito no meu penteado. Maravilhosa, Rafa, obrigada pelo carinho. Instituto Maíra Brandão. Maíra também, muito obrigada. A Piranguita Material de Construção, obrigada família Piranguita. Destaque Cosméticos, muito obrigada, toda a família Destaque. Via Calçados, Dalvinha e família, todo mundo lá da Via. Love Story Filmes, obrigada Paulinho, um grande abraço para você. Manipular Farmácia de Manipulação, a toda a equipe Manipular, muito obrigada. E o Guilherme Amorim, Personal Training, obrigada Guilherme por estar aqui no Josi Entrevista. Obrigada a todas essas empresas maravilhosas. Já deixei o Instagram para vocês seguirem aqui. E mais uma vez, doutor Yuri, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo profissionalismo. Obrigada. Sabe tudo, já veio com perguntas... A pauta, ó, estudada. Perguntas pertinentes. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que é correria, né? Doutor Yuri aqui, atende Lafayette. Gente, eu estou aqui no consultório dele, maravilhoso. Vou deixar o endereço para vocês. Vou deixar o Instagram dele para vocês também acompanharem tudo que ele posta lá. Tem muita dúvida legal, gente. Tem muita coisa interessante, muita informação no perfil dele. Então já segue aqui, acompanhe o trabalho do Dr. Yuri. Se tiver alguma dúvida, já agende uma consulta, já vem trocar aqui, bater um papo com ele e quem sabe aí realizar o seu sonho de uma cirurgia plástica, né? E com certeza deixar sua autoestima, sua vida ainda mais legal, tá? Muito obrigada por vocês que assistiram o episódio de hoje. Acompanhem lá no YouTube Josiane Zinato, todas as sextas-feiras, os episódios inéditos e na quarta-feira os melhores momentos lá no Instagram. Tá aqui o endereço, tudinho, para vocês acompanharem esse projeto do Josi Entrevista, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.